Na minha opinião, a reforma congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Bom dia para você que está na Band Mais. Está no ar o Bastidores do Poder. Hoje nós vamos analisar o que foi notícia na política durante a semana e também dar uns pitacos na política da semana que vem. Eu sou a Rose Guglielminetti e quem está comigo é o Edson Souza. Bom dia, Edson Souza. Bom dia, Rose. Um prazer estar com você. Um bom dia para toda a nossa audiência também. Vamos aí, então. Vamos com as informações e com os pitacos, como você disse. É um prazer ter você aqui. Primeira vez que o Edson está aqui no Bastidores do Poder. Eu tenho dividido a bancada com ele ali no programa de rádio e tem sido muito legal e eu acho que também vai ser muito prazeroso. Bom, e para abrir o programa, nós vamos falar sobre os males que os imóveis irregulares provocam na vida do campineiro. E quem vai falar sobre isso conosco hoje é o diretor técnico da Coab, o Jonathan Roberto Pereira. Jonathan, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Olá, Rose. Olá, Edson. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a Band aí. Vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre essa área que é tão complexa aí, não só em Campinas, mas é uma problemática para todo o município. Pois é, eu vou começar, depois vou passar para o Edson, que ele que é o expert nesse assunto, mas eu vou fazer algumas perguntinhas também. Mas eu fiquei impressionada com o número que o Edson me passou de famílias que moram em áreas irregulares. São 100 mil famílias, é isso mesmo, Jonathan? Isso mesmo, Rose. A gente estima esse número, né? Na verdade, ele é um número estimado, nós contamos hoje por ocupações, né? Então, Campinas tem aproximadamente 262 ocupações hoje mapeadas, né? Que nós chamamos de interesse social, ou seja, famílias que a grande renda vai até 5 salários mínimos. Então, se a gente estimar por número de domicílio, vezes 4 pessoas mais ou menos, a gente está falando de 400 mil pessoas aí vivendo algum tipo de irregularidade em Campinas. Eu queria perguntar para você, Jonathan, as agruras que vivem essas pessoas, né? Porque acompanhando com você o processo de regularização fundiária, a gente vê que as pessoas não têm nem um CEP, é isso mesmo? Falar de irregularidade, né, é uma coisa que a gente fala que nós vivemos dois mundos, né? Se existe um mundo regular, que são algo tão naturais, numeração predial, CEP, nome de uma rua, que parece uma coisa muito simples, mas quem vive nessa irregularidade, né, essa simbologia que parece ser tão normal para todos, é um grande drama para essas famílias. Então, você viver na informalidade quer dizer que você não tem um CEP, você não tem uma numeração, você não consegue dar um endereço, né? A gente escuta muito, né, essas famílias, né? A gente tem um contato muito direto com eles. Eles falam, nós não existimos para o município, e isso é duro ouvir. Né? Eles estão lá dentro, eles existem, eles têm uma história, né? E a irregularidade, além de outros pontos negativos que ela vai trazer também, eu acho que esse ponto pesa muito, né? Você não ter um endereço, você não sabe, você não falar onde você mora, né? Isso dói, né? Nós estamos em 2021, isso aí não era mais para estar sendo questionado ou discutido, mas infelizmente a gente tem essa realidade ainda. Agora, Jonathan, nós temos as ocupações e esses bairros irregulares que aconteceram muito nos anos 80, nos anos 90. E, então, a gente está falando aí de bairros que se constituíram e que são antigos. O que impede a regularização dessas terras? Esse povo está em terra privada, que eles ocuparam, em terra pública, e como que o poder público leva políticas públicas para estes locais? Então, legal você tocar nesse ponto, né? Esse passivo que nós temos hoje, ele é uma consequência da falta de política pública ao longo dos anos, né? Então, se a gente colocar desde a época que teve a extinção do BNH, que também não resolveu toda a demanda, né? Eu tenho umas críticas, vocês vão ver que eu sou bem crítico a alguns pontos de políticas habitacionais, mas o BNH, ele startou, sim, grandes empreendimentos populares sociais, né? Com a sua extinção, a gente não teve um programa que pudesse realmente suprir a grande demanda, né? A própria mudança do rural para a cidade, a expansão urbana, tudo isso acabou levando, né, à necessidade habitacional, que é a primeira necessidade para quem vem para o centro urbano. Então, sem essas políticas ao longo desses anos,
a população resolve, a sociedade ela resolve a sua situação. Então, ela foi ocupando as áreas, né? Hoje é um misto, viu, Rosa? Hoje a gente tem áreas públicas ocupadas, a gente tem áreas privadas ocupadas, né? Mas o grande drama nosso para trabalhar com REURB era realmente uma legislação que tivesse um procedimento, né? Então, nós não tínhamos uma legislação que tratasse exclusivamente sobre REURB. A gente trabalhava com a 6766, que é a lei do parcelamento do solo, e você não consegue encaixar em parâmetros técnicos, né? Você tinha a lei do registro imobiliário, que também não tinha como você adequar. Então, nós ficamos todo esse tempo, né, sem uma legislação que desse uma base legal, que a gente pudesse falar, agora eu tenho um roteiro de trabalho, né? Então, nós não tínhamos isso, né? Lógico, ao longo do tempo, Rose, o governo ele foi levando, né? O órgão público acaba solidificando a ocupação para atender necessidade, né? Então, água, esgotamento sanitário, iluminação, isso foi chegando para poder atender o emergencial, né? Mas o ato mesmo de regularidade, a gente não conseguia resolver porque nós não tínhamos realmente uma legislação que desse os parâmetros mais flexíveis para poder atuar dentro dessas áreas, né? Então, eu acho que esse foi a maior dificuldade nossa até 2017, né? Depois a gente pode fazer um bate-bola sobre a lei, que realmente mudou um pouquinho esse parâmetro nosso, mas a gente não tinha realmente uma legislação que trouxesse os 4 principais vetores, né? O ambiental, o jurídico, o social e o urbanístico, né? Precisava ter uma lei que trouxesse todo mundo aqui e desse a regra para todos os municípios trabalharem. Então, acho que isso foi um grande drama para a gente. Edson. O Jonathan, o que eu queria perguntar para você, na outra ponta, nós tem muita gente que reclama, muita gente que diz assim, poxa vida, eu dei um duro danado para comprar o meu apartamento, comprar o meu terreno, construir uma casa. Aí chega a prefeitura, vem e dá um título de graça para o camarada, para o invasor. A prefeitura dá um título para o invasor. Como que explica isso para a população, Jonathan? Cara, como a gente explica a ilha de divergências que a gente tem no Brasil, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem uma questão do egoísmo, né? Eu acho que aqui a gente está numa situação que eu tenho um teto, eu tenho um endereço, eu tenho certeza que ninguém gostaria de estar ocupando uma área, ninguém gostaria de estar vivendo naquela situação, ninguém gostaria de estar ocupando uma situação que ela não existe para o município, com água em um dia, sem esgoto, sem nada. Então, a gente tem que colocar nesse papel. Tenho certeza que ninguém gostaria. Temos sim o pessoal que é esperto, que vende a área, a gente tem, tá? Eu não vou passar pano para ninguém aqui não, gente. Tem sim a especulação imobiliária, tem o cara que parceira regularmente e vende, a gente também tem esse nicho. Mas a grande parte da maioria do pessoal ali, até porque nós temos o histórico social, foi para atender uma necessidade, né? Foi para atender uma necessidade. E eu tenho essa questão da gratuidade também um pouco polêmica, né? A gente entende que tudo que você dá, né, às vezes não é valorizado, né? Então, eu acho que existe esse momento que a gente está passando agora de levar essa regularidade, e existe esse momento que depois dessas áreas estando dentro de uma área urbana, sendo atendido pelas questões mínimas de obra, água, esgoto, iluminação, drenagem, pavimentação, eu acho que o governo, o órgão público, ele tem o dever, sim, de fazer a cobrança do IPTU, a cobrança da taxa de lixo, né? Eu acho que é a questão do ônus e bônus, né? É isso que eu ia te perguntar, Jonathan, porque assim, se nós temos aí mais de 200 núcleos, né, desses eu não sei quantos que são regularizados ou não, a demora do poder público em regularizar estas moradias também traz um prejuízo ao poder público. Por quê? Porque ele deixa de cobrar os impostos que, por outro lado, aquela população que comprou o terreno tem que pagar. Porque quando você compra um terreno normal, que é regularizado, você paga os impostos. E você falou sobre a legislação. Você acha que foi só uma questão de legislação ou também foi uma questão de gestão pública, de você poder chegar nesses lugares e regularizar e tentar acelerar justamente para poder trazer de volta esses recursos para os cofres públicos? Não, é um conjunto, Rose. Mesmo com legislação hoje, que ela traz uma clareza maior de procedimento, é uma quebra de paradigma, né? Você falar para o órgão público, você falar às vezes para servidores públicos que ele pode aprovar um lote com menos de 126 metros quadrados, que a rua pode ter uma caixa menor, né? É pensar fora da caixa. Trabalhar com REURB, não só em Campinas, mas no Brasil,
você estar disposto também a pensar totalmente fora da casinha, né? E às vezes o pessoal não quer. Né? Então, peraí, drama. deixa eu só traduzir. É porque, na verdade, é assim, você tem uma ocupação, um loteamento, que ele se formou com lotes completamente, com medidas diferentes uma da outra, com ruas estreitas, e que esse loteamento ele não se encaixa dentro da legislação para regularizar loteamentos na cidade. E é por isso que demora tanto em conseguir regularizar essas casas e dar escritura para esse morador. É isso? Perfeito. Porque a lei nossa que nós tínhamos como base, ela é a lei de um parcelamento novo. Né? Então, você fala assim, mas como que eu vou usar uma lei que me dá a regra do novo para aplicar em algo que está tudo do avesso? Né? A gente fala que REURB ia trabalhar com loteamento do avesso. Não encaixa, tamanho de lote, tamanho de calçada, não tem. Então, teve que realmente estabelecer uma lei que trouxesse uma flexibilização em alguns pontos para que a gente pudesse realmente trazer isso da irregularidade de uma forma legal. Né? Falou, olha, é aceitável o lote de 90 metros quadrados aqui, nessa situação. Esta rua, ela pode ter uma caixa de 7 metros. Então, trouxe alguns parâmetros para a gente que a gente conseguiu projetar, trabalhar e falou, olha, é possível regularizar, aprovar e registrar esses loteamentos do avesso, né, que a gente chama do núcleo urbano informal hoje, né? E aí sim, Rose, entrar com a cobrança do IPTU, com a taxa de lixo, né, a água, cortar o gato, cortar a iluminação. Isso é um trabalho que a gente faz muito com as comunidades. Fala, olha, você quer ser regularizado? Então a gente vai cortar gato. A água tem que ser individual, a luz individual. Né? Porque não é a questão simplesmente de você entregar uma matrícula. Eu acho que a gente tem que criar um equilíbrio. Nós estamos fazendo agora tardio, sim, demorou 20 anos, 30 anos para trazer para a regularidade, demorou muito do meu ponto de vista, tá, Rosa? Mas o pessoal também tem que fazer a parte deles como moradores do município agora, né? Pagar sua taxa, pagar seu IPTU, né? Isso é um trabalho que a Coab está fazendo assim fortemente para mostrar para eles, né? Que vocês fazem parte também do meio urbano e você tem seu ônus e seu bônus, né? Ô, Jonathan, a gente tem aí na entrada da cidade o Osiel, o Monte Cristo e a Gleba B, que essa invasão aconteceu na época do ex-prefeito Chico Amaral. E tanta gente morou ali de uma forma irregular durante muito tempo. Depois houve uma certa insistência das pessoas virem para cá para ocupar também áreas irregulares. Eu sei que a prefeitura montou uma equipe de contenção. Agora, também você pega um lugar do tipo, como eu citei, Parque Osiel, Monte Cristo e Gleba B, tem que regularizar, não dá para tirar todo esse povo de lá, né? Sim, não, exato. Eu acho que um dos grandes pontos que a 13465 trouxe é falar, órgão público, você também não fez nada, né? Você foi tácito, ocupou a praça, você não fez nada, ocupou a parte pública, você também não fez nada, então agora regularize. Né? A lei, ela traz bem essa essência, né? Porque uma ocupação, né, não se inicia com 200 casas simultaneamente. Existe todo um passivo, um histórico, geralmente começa com uma hortinha, e aí ele leva a casinha da ferramenta dele, aí ninguém faz nada. Aí a casinha da ferramenta dele aumenta, ninguém faz nada. Aí ele cerca aquela área, ninguém faz nada. A casinha de ferramenta vira a casinha para ele morar, e isso vai ter nas ocupações. Então, se também o órgão público ele foi tardio, ele não houve aquele momento de fazer a remoção, agora consolidou. Né? Então, a 13465, que é a lei federal que traz o parâmetro da REURB, né, nacional, né, ela deixa isso muito claro. Você vai remover? Você vai tirar a família? Você vai passar um trator e voltar ao que era uma praça? Né? Você vai ter oferta de moradia, né, que é o nosso grande drama. Se a gente está colhendo hoje REURB, é porque a gente passou 20, 30 anos sem ter realmente um programa habitacional que pudesse suprir a demanda. Né? A gente está pagando uma consequência nisso. Né? E, então, a 13465 trouxe com esse olhar para a gente poder consolidar realmente as ocupações. Né? E aí, quando a gente fala de consolidação, é isso: 30 anos uma área lá, com água, asfalto, casas sobradas, tudo de alvenaria. Se hoje o órgão público vai querer tirar, né? Então fica uma discussão política, social, inclusive, nesse ato. Então era mais cômodo até para o município falar, olha, eu não vou mexer com nada porque eu não tenho lei, e deixa eles lá, só que agora a lei chegou, né? Meio que forçando essa REURB. Oi, Rosi, desculpa. Agora, Jonathan, eu não sei se você vai poder responder, mas eu me lembro que eu entrevistei alguns proprietários do Parque Osiel, daquela gleba que era grande, que era uma fazenda, e aquela gleba é privada.
E eu me lembro uma coisa que ele me falou, que ele disse o seguinte, aconteceu ocupação lá na década de, acho que foi 90, né? Foi em 96 que foi a gestão do Chico Amaral, e a terra foi ocupada. Então, se a terra foi ocupada, tinha pessoas morando lá. A prefeitura continuou cobrando dos proprietários o IPTU. Na hora de negociar, né, a venda dessa área, a prefeitura queria que os proprietários pagassem o IPTU no período em que estava ocupado. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o proprietário ele acabou sendo punido 2 vezes. Você acompanha essa negociação com os proprietários dessa área? Porque ainda não está resolvida essa história toda, né? Ainda está na justiça. Como que está isso, Jonathan? Isso, essa situação ela já saiu do âmbito habitacional, né? Porque a proposta seria possível regularizar. Tecnicamente, isso é possível, tanto que os projetos estão prontos, né? Toda essa parte da habitação foi feita. A discussão agora, Rose, já está no âmbito judicial lá da prefeitura, né? Já está se chegando realmente num acordo. E essa história do IPTU, Rose, é um caso. Se a gente pegar, por exemplo, os loteamentos da região de Viracopos, né? Campo Belo, Itaguaçu, tudo da década de 50, loteamentos aprovados, registrados, mas que não foram implantados e depois veio a ocupação desordenada, nós temos casos similares também, né, de morador que teve IPTU, que perdeu o lote mais, né? Então, na verdade, o Osiel, essa tratativa que está sendo costurada, ele vai ser um exemplo para que a gente possa também atuar em outras áreas de Campinas que tem a situação similar, né? Nós entendemos realmente que foi uma punição dupla, né? Ele teve IPTU, paga não era mais dele, né? Então, isso já saiu da habitação e ele está agora sendo costurado entre a Secretaria de Justiça, né, e a Finanças de Campinas, né? Essa é a última informação que eu tenho. Até porque, Rose, se a gente não tiver isso claro, eu não consigo dar entrada no protocolo, né, no cartório. Né? A gente tem que aguardar essa situação para depois entrar no cartório. Então, a gente também está aguardando uma movimentação. O que eu queria perguntar para você também, Jonathan, é se existe se vocês contam com alguma parceria nesse processo de regularização fundiária, com universidades, estudantes de arquitetura e urbanismo, se vocês fazem tudo no peito ou se tem alguma parceria aí para ajudar? Edson, você já trabalhou comigo um bom tempo, você sabe que eu sou professor universitário, eu sempre tento trazer a academia para a realidade, né? Como professor, acho que a gente tem a obrigação de levar o aluno sair um pouquinho do mundo acadêmico para a realidade, né? Lógico, a grande massa é no peito, né? É Coab, SEAB que a gente faz. O que nós estamos costurando agora, e a gente está com as parcerias, é no pós-REURB. Né? Na pós-regulação fundiária, a gente está conseguindo trazer as universidades, as faculdades, para trabalhar agora dentro das unidades mesmo, das casas, né? Nós começamos um trabalho muito interessante com a Unicamp, né, com o pessoal do LabNUR, que é um laboratório de saúde urbana, para atuar com acessibilidade dos moradores. Então, nós fizemos um mapeamento de algumas áreas já regularizadas, porque agora são proprietários, né? E a gente começou a trabalhar com isso, né? Então, tem o social da Coab, né, dando um apoio, e tem alunos da Unicamp, então, para a gente tentar chegar num modelo para ajudar esses moradores, né? Nós temos bastante idosos também, então a gente está conseguindo trazer a universidade para campo, Edson, mas no pós-REURB, né? Um trabalho depois que a gente regularizou. Edson, posso perguntar? Pode, claro. Não, pode continuar você. Eu percebi em algumas entregas de escrituras os filhos recebendo, porque os pais lutaram o tempo todo, alguns morreram e nem viram o resultado, nem tiveram o documento na mão, né? Mas eu queria que você falasse também desse aspecto econômico, porque depois que a pessoa depois que ela tem ciência de que o imóvel é dela, ela pode mexer nele, pode deixar como herança se quiser, mas ela pode construir, pode ampliar e acaba movimentando, inclusive, a economia do próprio bairro, não é, Jonathan? Jonathan, eu posso pedir para você responder daqui a pouquinho? A gente vai chamar um break, você vai voltar conosco. Edson, porque senão a gente acaba não pagando comercial e o povo puxa a nossa orelha. A gente vai, então, no nosso break, a gente volta daqui a pouquinho e você não sai daí, porque esse assunto muito te interessa. Até daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos
de volta com Bastidores do Poder e hoje nós estamos falando sobre imóveis irregulares. Gente, é uma multidão de pessoas que moram em bairros que não são regularizados há 20, 30 anos. Esse povo acaba não pagando imposto para a prefeitura, mas eles também passam por um grande problema, que é, por exemplo, não ter o CEP. E eles dizem assim, a gente não existe para Campinas e isso precisa ser resolvido. E quem está contando para a gente como que isso está sendo resolvido aqui em Campinas é o diretor técnico da Coab, o Jonathan Roberto Pereira. E eu vou passar para o meu colega de bancada, o Edson, porque ele tinha feito uma pergunta e eu, assim, com a maior falta de educação, chamei para o comercial, então eu estou devolvendo para ele. Edson. Ô, Jonathan, eu tinha perguntado para você antes do intervalo que muitas pessoas, eu participei de algumas entregas de escrituras e você via as famílias, o filho ou o neto recebendo o documento muito emocionados, algumas pessoas até choravam, dizendo que a luta começou com o pai e o pai ou a mãe morreram e acabaram não vendo essa conquista que é o documento. E o importante disso tudo é que depois, com a posse do documento, a pessoa pode deixar para a família se quiser, ou então ela pode ampliar, porque o documento regulariza, legaliza a propriedade e também, se ele resolver investir, ampliar, também movimenta a economia do bairro, não é? É verdade, Edson. Eu acho que quando a gente leva a regularidade, né, da propriedade, né, com a matrícula, com o nome de quem está morando lá, a gente afasta o fantasma da remoção, a gente afasta o fantasma da incerteza, né, se um dia vai perder aquela casa, se ela vai ser removida, para onde ela vai. Quando você leva isso, você dá aquela tranquilidade realmente para você melhorar a sua unidade habitacional, para depois você deixar de herança. Se você melhorou de vida e quiser vender, você vai no cartório, vai fazer toda a tramitação, né? Vai pagar todas as custas, né? Se movimenta dessa forma também, né? Então, é uma certa forma, e isso é um trabalho que o nosso social, né? A gente está tentando, não dizer forçar, mas mostrar que agora você pode melhorar a sua unidade. Por isso que nesse ponto a gente está entrando com os alunos, né? Entrando com os alunos da faculdade, eu tenho a Unicamp já fazendo, eu tenho agora a Unimetrocamp fazendo também, já tivemos a PUC, porque às vezes esse morador, ele até tem um dinheiro, tem um recurso ali para melhorar a sala dele, o banheiro dele, mas ele não tem um apoio técnico. Então, os alunos, né, por meio de projetos de extensão, e aí eu já aproveito e agradeço todos os professores aí que estão sempre trabalhando com a Coab aqui, né, de uma forma muito intensa, né, sem aquela cobrança, mas a ideia de mostrar para os alunos também, né, que eles podem participar da sociedade. Então, às vezes, a gente consegue dar uma assistência técnica para esse morador, olha, faz o quarto dessa forma, põe essa janela, né, deixa o vão dessa porta aqui, porque o senhor vai precisar de passar uma cadeira. Então, eles acabam ganhando um engenheiro, um arquiteto, por meio dos alunos, para fazer essas reformas, né? E a próxima ideia nossa, né, Edson, é pegar o comércio local, né? Aquele cara que vende o cimento ali, que tem uma lojinha de material de construção, fazer com que ele realmente venda na sua própria comunidade, né? Fazer o giro financeiro ficar dentro do próprio local. Recentemente, eu falei com o presidente da Coab e ele me disse que o déficit aqui de Campinas, de moradia, está por volta de 50 mil pessoas aí na fila precisando de uma moradia. E a Coab enviou uma lei para a Câmara, que inclusive já foi sancionada, modificando o modelo de moradia aqui para a cidade de Campinas. Então, nós vamos ter alguns lugares que serão permitidos, por exemplo, construção de apartamentos sem garagens, né? E ele falou que isso é uma tendência nas grandes metrópoles, porque as pessoas vão querer usar o transporte público ou um outro modelo de transporte e já não é mais essa necessidade de carro e que isso faz com que também barateie o valor do imóvel, né? Obviamente, vocês vão fazer para poder baratear o valor do imóvel para as construtoras que irão construir esses empreendimentos populares aqui em Campinas. E eu me lembro que, quando essa lei foi aprovada agora, esse ano, assim, deu um grande debate, porque eu fiquei perguntando, gente, mas não vai virar um depósito de vagas lá fora, o povo procurando lugar para estacionar o carro? Como vai ser isso, né? E só que os urbanistas que nós entrevistamos são favoráveis ao projeto da Coab. Eu gostaria de saber, da sua opinião como diretor técnico da Sanasa, da Coab,
se realmente a tendência é esse tipo de moradia e se isso vai baratear os imóveis para que a população possa ter acesso à moradia. Não, perfeito, Rose. E, inclusive, quando a gente discutiu muito isso, né, desses imóveis ser vagas, né, a gente, inclusive, no ato de doação, a gente até que gostaria que esses imóveis, né, uma parte desses imóveis ser vaga, mais barato, viesse no ato de doação. Por quê? Eu tenho famílias ainda, eu tenho brincando, Rose, só para você ter uma noção, todas as linhas férreas de Campinas são ocupadas, todas, né, sem exceção. E as linhas férreas não dão reurb. Não dá regulação fundiária, então são remoções. Né? E a gente tem uma senhora que mora sozinha no barraco, né? Que não tem realmente condição nenhuma de morar. Então, quando foi desenhado essa ideia de não ter vagas, a gente ouviu os urbanistas, né, que realmente são as referências para nos dar uma base para justificar as discussões técnicas nisso, mas foi para um modo também de tentar achar um modelo habitacional mais em conta que eu pudesse encaixar esse tipo de famílias. Esse tipo de perfil, que não é porque é uma senhora que... mas a senhora já tem 60 anos, está morando no barraco. Mas e daí? Ela não pode ter o direito da unidade dela ainda, né? Terminar, né? Se for o caso, uma vida digna nesse final. Então, esses modelos sem vaga, foi até uma rota de fuga para a gente tentar encaixar esse perfil, né? Mas a tendência é, né, a gente cada vez mais tentar explorar a via pública, né? Tentar explorar a mobilidade urbana, né? E aí é um conjunto isso, né? Será que eu ponho vaga ou não ponho vaga? É facultativo. Acho que o próprio mercado e o próprio empreendedor também não vai querer perder o dinheiro dele. Então, ele vai entender se naquele momento ele coloca as vagas, se ele realmente vai vender. Porque a gente não pode esquecer que o empreendedor já fez o estudo do VGV dele, né? Antes de fazer o projeto, ele já analisou toda a área, ele tem uma equipe por trás disso, né? Então, ele já tem mais ou menos se é comercial ou não. Eu aprovo a ideia, né? Mas eu aprovo neste modelo, sabendo que essas unidades sem vagas possam ser também adquiridas por uma população que realmente precisa. Então, esse modelo, existe um perfil perdido, né, Rose? Esse perfil dessas famílias não são enxergados realmente no âmbito urbano, não tem isso. Infelizmente, é o que acontece. Então, se a gente puder casar este perfil para essa unidade que não tem vaga, que é mais barata, eu acho que a gente começa aí a pensar no pequeno plano urbano habitacional de Campinas. Pequeno, porque tem muito trabalho para ser feito ainda. Agora, Jonathan, eu quero que você me convença. Eu moro numa ocupação há 40 anos, eu não pago nada, agora você vem com esse papo de regularização fundiária, eu vou ter que pagar IPTU, água, luz, asfalto, guia, sarjeta, e você quer que eu deixe o técnico ainda avaliar a minha casa, você tem que remover algum pedaço ou não? Como é que é esse processo de convencimento, Jonathan? Olha, Edson, eu acho que é a fase mais dura do nosso trabalho, né? Mas como que a gente começou a trabalhar em 2017? O que nós entendemos, né? A população, ela era muito afastada do órgão público, né? O órgão que fazia o processo. Então, o técnico fazia aqui e deixava a população lá. Em 2017, com a lei, né, a MP 756, depois ela vira a lei 13465, que na época o presidente era o Samuel, ele me chama e fala: Jonathan, nós queremos criar um modelo para atacar a REURB de Campinas, eu preciso criar um procedimento para isso, né? A lei está aí agora, a gente vai ser cobrado, e você trabalhou comigo, você sabe muito bem como que eu sou. A única coisa que eu pedi para o Samuel, eu falei: Samuel, eu quero liberdade. Eu preciso sempre de liberdade de trabalho para eu montar minha equipe, criar um método de trabalho, e aí eu te apresento um plano de ação. A primeira coisa foi chamar toda a liderança, Edson. Foi chamar toda a liderança, né, para o nosso lado, conversar com eles abertamente, jogar aberto com eles, né? Porque se a liderança não estiver do meu lado, eu não consigo convencer esse morador. E aí, na verdade, a gente faz um convencimento por tabela, porque é essa liderança que vai lá conversar, né, que vai convencer, que vai dar confiança de novo para eles, né? Então, a gente trouxe as lideranças para o nosso lado, conversamos, eles fazem parte do processo hoje. Toda vez que eu termino um pedaço do projeto, eu chamo a liderança aqui, mostro para eles, falo: olha, essa casa aqui, esse muro, preciso tirar um pedaço, porque aqui passa uma linha de ônibus, o ônibus vai pegar no muro depois que fizer o asfalto, né? Você consegue convencer, conversar, como quer que eu vou junto, né? Então, a gente ganhou esses fiscais, esses técnicos aqui para a gente, né, que são as lideranças. Então, nós mesmos, lógico que é muito difícil falar para o cara: você não está pagando água, luz, nada, agora eu vou chegar lá, eu vou fazer tudo isso, né? A liderança e os moradores do bairro, Edson, fazem esse trabalho para a gente do convencimento.
né? E é muito pontual, viu, Edson? Não é como o pessoal imagina, que o pessoal não quer pagar, não. É muito pontual. Tem os espertos? Tem. Como qualquer bom lugar, tem os espertalhões também. Mas a grande maioria quer levar a sua regularidade, eles querem ter essa tranquilidade, né? É como a Rose falou, né? O CEP, gente, é muito importante, né? Eu lembro de um morador que ele falou assim, Jonathan, agora eu tenho um CEP, eu posso comprar no Mercado Livre e vai entregar em casa. Eu falei, caraca, mano, eu compro direto no Mercado Livre e entrega na minha portaria. Que coisa simples, mas ele falou isso. Eu não preciso ir mais na farmácia agora pegar minhas encomendas no Mercado Livre. Ele até brincou, falou, cara, minha mulher vai me matar, porque agora eu vou comprar tudo, agora eu tenho endereço. Ele não tem ideia de como o cartão dele vai começar em conta. Rose, criei outro problema social agora, né? Dívidas de cartões de crédito. Pois é. Agora, o Edson, vocês têm ideia... Edson não, o Jonathan, você tem ideia de quanto que a prefeitura deixou de receber por conta dessa irregularidade fundiária? Ou vocês nunca fizeram essas contas? Não, nós começamos esse ano, né? Esse ano a gente começou a levantar porque nós temos 12 mil matrículas feitas. Né? Então, esse ano nós começamos a fazer, a ideia é que no ano que vem a gente apresente esse plano financeiro. Né? A cobrança da taxa de lixo, a cobrança de IPTU, porque agora a gente tem um número interessante, né? 10 mil dá um número bem legal para a gente mostrar. E a ideia é essa mesmo. Olha, você deixou de receber por causa da regularidade. Se você incentivar a gente regularizar, né, você vai conseguir ter isso. A gente tem que pegar no apelo financeiro da prefeitura, falar, regularize que depois volte uma parte para você. Nós começamos o estudo esse ano, tá? Ainda não tem fechado, mas a gente vai trabalhar com 12 mil imóveis. A gente vai fazer um estudo para 12 mil imóveis. Esses 12 mil imóveis foram que vocês já emitiram as escrituras ou que vocês preveem emitir? Não, que nós já emitimos escrituras. Ah, tá. E então, a partir dessas emissões já dá para vocês terem uma ideia, porque aí fica num número mais concreto, né? Isso, né? Tem uma boa área de trabalho. Vou fazer uma pergunta para você. Pela amizade, eu sei que você não vai me bater, mas espera um pouquinho. A Rose começou a entrevista aposentando um número para você de 100 mil famílias em áreas irregulares. Aí você diz que entregou 12 mil documentos. Poxa, mas está longe, hein, Jonathan? Sim. Opa! Mas se a gente pegar que a linha de trabalho da habitação de 85, quando começou a pensar em regularizar as ocupações, até 2016, ela fez 6 mil só. 32 anos só fez 6 mil. Se a gente pegar a proporção... Tá. Agora, Jonathan, não existe uma punição ao Estado por ele não regularizar esses imóveis, porque, tudo bem, eles não existem, eles são fantasmas, vamos assim dizer, né, para o poder público. Mas não existe sei lá, o Estatuto das Cidades, o plano diretor, uma punição que obrigue o poder público a buscar essa regularização? Sim, Rose, a 13465 ela trouxe isso. Né? Dentro de todo o arcabouço de lei, ela trouxe essa obrigação no município. Tanto que ela fala que o município que tem que custear as obras. Né? Falta fazer asfalto, você tem que fazer o cronograma, registrar no cartório que você vai ser cobrado. E o Ministério Público, para quem acha que não olha os cronogramas, para quem acha que não participa, pede relatório nosso a cada 6 meses. Finalizei um ontem, né? Porque o Ministério Público ele vai acompanhando, né? Então ele falou, opa, eu ganhei agora uma ferramenta de fácil controle para ir atrás dos municípios, né? A lei fala que o município é obrigado a regularizar e bancar os custos do social. Então, sim, Rose, a 13465 trouxe isso. Tá. O governo Jonas, eu me lembro que foi aprovada uma lei na época da gestão do Jonas que pulverizou a instalação e a permissão de loteamentos populares em toda Campinas, né? E a gente sempre ouviu falar, eu sempre falei com os urbanistas, eles dizem que é importante que você fixe pessoas próximo do seu local de trabalho, porque isso tira a necessidade da pessoa se locomover, como a gente vê hoje em Campinas, o fato de um morador do Campo Grande ter que vir para o centro da cidade e ir para um outro local. Teve uma pesquisa que apontou que eles demoram, pelo menos, gastam 2 horas do dia deles nessa locomoção entre trabalho, escola e casa.
Você acha que essa lei ela foi bem recebida pelo setor imobiliário? Tem sido já protocolados loteamentos? Eu sei que é na Secretaria de Urbanismo, populares em bairros nobres de Campinas. Como que você viu essa lei? Olha, a gente viu como mais uma opção de um planejamento habitacional de Campinas, né? Mas, gente, vamos ser bem sinceros, né? Nem todo mundo quer ter o popular do lado. Ninguém quer. Eu falo tranquilamente, eu não tenho problema nenhum em falar com isso. A gente tem problemas nas APAs, Joaquim Egídio, Barão Geraldo. Nós temos ainda, né, alguns lugares que é difícil o convencimento de você ter habitação popular. Né? E aí você cruzar custos da terra... Em Joaquim Egídio e em Sousas, a resistência é porque é uma área de preservação ambiental ou realmente é por conta dessa questão econômica, esse preconceito de classe? Olha, Rosa, acho que tem os dois pontos, tá? Nós estamos amadurecendo uma discussão dentro da APA, né? Até porque eu tenho áreas irregulares dentro da APA, tá? Eu tenho ocupações dentro da área também, então a gente está discutindo muito isso, e aí é bom porque quem está dentro da APA, às vezes não é interesse social, é um interesse específico que ele vai pagar todos os custos. Ele está procurando a Coab, porque ele falou, olha, eu descobri agora que eu posso ser regularizado, eu quero. E aí quando você vai ter uma discussão ambiental, às vezes a compensação é gigantesca. E eu falei, gente, a gente precisa criar um modelo, né? Você vai tirar lá os condomínios? Você vai tirar os moradores? Não, eu não vou, né? Então, vamos criar um modelo para esse pessoal aqui, a gente poder cobrar IPTU, né? É interesse específico. Então, a gente começou uma discussão madura porque a gente foi bem provocado por eles, né? Mas eu entendo que sim, Rosa, eu entendo que infelizmente, esse não é Campinas, tá? Eu acho que ocupação, favela, núcleo urbano informal, né? Existe sim essa divisão de classe social. Eu sou militante na área de habitação, então eu vou puxar certinho para o meu lado sempre, né? Mas eu tento ter uma coerência. Se tiver que pagar IPTU, tem que pagar IPTU, tem que pagar água, tem que pagar luz. Mas olha só, mas aqui a gente está falando de dois... Porque assim, uma coisa é você ter uma ocupação em que as pessoas foram lá e montaram uma casa de forma desordenada, um barraquinho, aquela coisa toda. Agora nós estamos falando de um empreendimento imobiliário, claro, destinado para classes E e D, né, de popular, mas ele vai estar bem feitinho ali. Mesmo assim, ainda há resistência. Existe uma resistência. É difícil a gente encontrar também o valor de uma terra, que a hora que você fecha o parcelamento do solo, fique um valor de lote interessante para essa classe, né? Porque a tendência é você trabalhar com os lotes de 126, lotes menores, né? E aí você precisa encaixar o padrão popular com a renda, né? Esse conjunto precisa andar. Você vai para Souza, por exemplo, de repente, aqui o mínimo popular é 400 metros quadrados. A hora que você faz o valor do lote, você não tem um perfil social. Puxa vida, essa busca de 400 metros quadrados tá caro até para mim, viu? Rose, é um aspecto... A gente tem que colocar o pé no chão, né? Há um aspecto, Rose, o Jonathan está dizendo, talvez pelo poder aquisitivo... Não vamos dourar aqui a pílula, vamos falar o que é. Talvez pelo poder aquisitivo, as pessoas ali de Sousas e Joaquim Egídio não queiram empreendimentos populares. Mas você preferiria ter uma empregada, um funcionário seu, morando ali em Sousas, perto da sua casa, ou morando no Campo Grande, como você citou, o camarada demorando 2 horas para se locomover, e às vezes choveu, você não sabe se o cara vai chegar, não é verdade? Morando perto de casa, né? Eu acho que para você ter ideia, assim, eu sei que eu sou um caso, a babada Luísa, da minha filha, mora no meu condomínio, para você ter ideia. Ela morava longe, no Jardim Ieda, o marido dela faleceu, ela ficou viúva, ela não tinha filhos, ela vendeu tudo que ela tinha, comprou um apartamento aqui no meu condomínio e hoje ela mora vizinha nossa. Na verdade, ela virou avó da Luísa, né? Uma avó postiça. E para mim é ótimo, porque ela está pertinho, né? E para ela também, a gente acabou virando família. Agora, Jonathan, para a gente terminar, porque está chegando no final da nossa entrevista e você deve estar dizendo assim, ufa, não... Na verdade, eu vou perguntar bem rapidinho, você vai ter que responder bem rapidinho. Eu me lembro que a Coab, porque eu tenho que encerrar mesmo, a Coab, ela contratou a empresa para fazer cursos para as pessoas que moravam em área de ocupação e que foram morar em empreendimentos já organizados, porque havia ali uma questão de não saber lidar com essa coletividade, como se comportar.
isso é uma realidade mesmo? Como que está essa questão de ensinar as pessoas a respeitar as regras, que eu acho que é basicamente isso, né? Bem rapidinho, Jonathan. É uma realidade, é o TTS, o Trabalho Técnico Social nosso, extremamente fundamental, porque o pessoal acha que é muito cômodo morar, não é, tem que ensinar a morar, tem que ensinar a morar em condomínio, e a gente vai intensificar em 2022 esse trabalho social, né? Com novos cursos, com novas atividades, para o pessoal da REURB também. Mas o TTS está ativo, está com as atividades, vão continuar. Tá certo. Olha, eu não quis ser mal educada com você, não, viu? E o Thiago, que é o produtor, ele fica assim, encerra. Então eu tenho que encerrar. Jonathan, obrigada por ter ficado conosco nesse tempo todo, por ter nos trazido essas informações super importantes, e tomara que vocês consigam avançar de 12 mil para 100 mil regularizações aqui em Campinas. Muito obrigada, viu? Imagina, que agradeço, Rose. Bom, e a gente vai para um intervalo e a gente vai entrar na reta final do programa, e eu espero que você não saia do sofá. Fique grudado aí, viu? Até daqui a pouco. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta no nosso programa aqui neste domingo, e nós vamos falar hoje sobre um assunto que movimentou a cidade de Campinas, que foram as agressões racistas sofridas pela vereadora Paola Miguel na sessão da última segunda-feira. O que aconteceu, pessoal? Nesta sessão do dia 8 de novembro, um grupo de pessoas da direita esteve na Câmara para poder protestar contra a obrigatoriedade do comprovante de vacina em eventos, em grandes eventos. Esse grupo, ele é contrário, né, a essa exigência de você dizer, fui vacinado, então tenho direito de entrar neste evento. Porque aqui em Campinas está sendo o seguinte, você apresenta o comprovante, ou se você não tem um comprovante, você não foi vacinado, você precisa apresentar um exame demonstrando que você não tem Covid para poder participar de um show. Bom, esse povo foi lá. E quando a vereadora estava falando na tribuna da Câmara sobre a defesa de um projeto em relação à comunidade negra, né, uma pessoa da plateia gritou preta lixo. Na hora estava gravado, os vereadores pararam a sessão, houve ali um grande movimento, a polícia já está investigando esse caso, o Ministério Público também entrou na história, também está investigando, e a pessoa já foi identificada, foi uma mulher que foi identificada como autora dessa frase racista. E na próxima terça-feira, essa pessoa deve ser ouvida pela polícia aqui de Campinas, e não está descartado, inclusive, um pedido de prisão em relação a essa pessoa. Edson, nós entrevistamos no programa de rádio a vereadora Paola. Qual que é a tua, assim, o que você pode falar sobre essa ocorrência tão lamentável aqui na cidade de Campinas? O interessante, Rose, que quando eu estava conversando com você, antes de conversar com a Paola, eu estava dizendo, a gente disse assim, olha, ela suportou bem a agressão, porque ela continuou falando, ela cantou depois trechos de 3 músicas, mas depois, 2 dias depois, quando nós conversamos com ela, nós vimos que ela realmente acusou o golpe, ela sentiu o golpe, e aí ela começou a relatar outros casos que já haviam acontecido com ela. Aí eu até comentei com você também, que eu também já sofri processos assim, e a gente chegou à conclusão, conversando com ela, que há mesmo essa questão do racismo de uma forma velada, mas é uma coisa estrutural. Às vezes as pessoas não percebem que elas estão agindo assim, às vezes elas percebem e querem fazer questão que todo mundo saiba que ela está afirmando a posição, mas eu fiquei feliz depois ao conversar com a vereadora e saber que ela já está criando, assim, embora novinha, né, já está criando uma certa casca, porque como a gente falou, uma coisa é você agredir com palavras assim, um ex-juiz, né, um ex-promotor, mas a outra coisa é você pegar uma menina começando na carreira política, carreira pública, e você, no meio de todo mundo, cheio de câmeras, você disparar uma frase desse tipo, uma frase que realmente machuca, viu, Rose?
Agora, você sabe, Edson, que 2 pessoas que estavam nesse grupo, né, de manifestantes me procuraram durante a semana para dizer para mim que a frase que foi dita não foi preta lixo, mas na verdade foi peta lixo, né? E aí eles estariam se referindo ao vereador Gustavo Peta, que também estava na sessão. Enfim, de qualquer forma, se fosse peta lixo, não seria uma frase racista, mas seria uma frase de ofensa em relação ao vereador. Então, também seria investigado como crime. Eu conversei com o pessoal da assessoria de imprensa da Câmara e eles disseram que o áudio é muito claro e que realmente o que foi falado foi preta lixo. E por causa dessa dúvida que está sendo colocada, né, a Câmara está contratando um perito para poder auditar esta frase, para não ter dúvida. De qualquer forma, e essas 2 pessoas que me procuraram, dizendo que estariam sendo vítimas até de um movimento de esquerda, porque agora já virou uma briga aí direita e esquerda, né, Edson? E aí eles falam assim, porque senão nós vamos ser injustiçados. Então, eu achei prudente a Câmara contratar esse perito. Mas o que eu estou achando, Edson, que até a Câmara contratar o perito, a polícia já vai ter resolvido a questão. Por quê? Porque durante a semana foi ouvido o vereador Jorge Schneider, que foi o vereador que identificou a pessoa, que ouviu a pessoa, que teria xingado, né, a vereadora Paola Miguel. A partir dessa fala do vereador Schneider, de que ele ouviu e a mulher estava sem máscara no dia da sessão e que por isso ele sabia que ela teria falado essa frase racista, a partir da imagem nas câmeras, os funcionários da Câmara foram até o cadastro, porque todas as pessoas que entram na Câmara são obrigadas a darem ali os seus dados pessoais. Essa pessoa foi identificada e a Câmara, então, já entregou esses dados para a polícia. E foi o vereador Schneider, inclusive, que foi o primeiro a ser ouvido pela primeira DIG, aqui de Campinas, que são pelos investigadores da Delegacia de Investigações Gerais. E na última sexta-feira, a Paola Miguel deu depoimento e mais os vereadores do PT, que foram a Guida Calisto, o vereador Cecílio, e, deixa eu ver qual que é o outro vereador do PT que também deu a entrevista, Edson, me deu um branco aqui. Na verdade, não foi do PT, foi o Gustavo Peta, do PCdoB. Então, foram ouvidas durante essa semana 5 pessoas. E o que você achou dessa história do perito, Edson? Você acha que vai dar tempo ou nem vai dar tempo e a polícia já vai resolver logo esse negócio? Eu acho que tem que resolver logo, porque é um caso de polícia, né? É um crime, Racismo, injúria racial é um crime. Eu acho que até o perito verificar, vai olhar as fitas para tentar ver. Aí já tentaram amenizar, dizendo que a pessoa estava de máscara ou não, se está de máscara ou não, é difícil você fazer a leitura labial, etc, etc. De qualquer forma, Rose, algumas pessoas estão até achando, eu tenho recebido no meu WhatsApp, algumas pessoas achando que essa discussão é estéril, mas ela não é estéril. E eu repito aqui, Rose, como você é muito minha amiga, eu conversei isso com você particularmente, conversei no rádio e vou dizer aqui também que só os negros sabem o quanto é doído um crime dessa forma. O quanto que uma palavra, assim, um olhar, um gesto, uma imitação, nesse sentido, dói. As pessoas que são brancas, elas podem até imaginar, elas podem até se solidarizar, mas elas jamais vão saber o quanto dói na pele de um negro esse crime de injúria racial, Rose. Tá certo. Bom, saindo de Campinas, nós vamos para Brasília. Nós vamos falar de eleições do ano que vem, gente. Olha, a eleição presidencial está marcada para o ano que vem, mas está todo mundo conversando e falando como se as eleições fossem acontecer este ano. Tudo bem que nós já estamos em novembro e vamos imaginar que o segundo turno acontecesse esse ano. A Rose está louca? Não, nós não estamos, porque essa discussão eleitoral ela foi muito antecipada. E a grande questão, né, a grande novidade dessa semana foi a oficialização ou a filiação do ex-juiz Sérgio Moro no Podemos. Ele não cravou que ele vai ser candidato à presidência da República, mas ele tem sido colocado o nome dele como um dos candidatos, entre os vários candidatos da terceira via. Edson, como você vê
uma possibilidade de ter uma candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Você acha que vai, de fato, conseguir ter uma terceira via afunilada ou você acha que vai continuar pulverizada? Eu acho, Rose, que, bom, nós temos duas vias aqui, não necessariamente na mesma ordem, mas nós temos duas vias. Agora, em prol dessa terceira via, tem muita gente discursando, muita gente correndo, muita gente se filiando. Até o próprio presidente da República, que não é a terceira via, ele é uma das duas primeiras, ele também teve que procurar uma filiação, porque sem partido ele não pode concorrer a uma reeleição. Agora, está todo mundo atrás dessa terceira via, mas eu gostaria de saber quais são as propostas, né? Não adianta você ter terceira, quarta ou quinta via simplesmente para você ser oposição às outras duas. Precisaria ter uma proposta. Porque o que aconteceu com o eleitor do presidente atual? O eleitor do presidente atual procurou a via do presidente atual porque não queria o outro modelo. No fim, acabou se decepcionando. Agora, nós vamos ter uma terceira via para fugir das duas primeiras, a gente vai se decepcionar depois também? Então, nós precisamos de propostas, seja do Sérgio Moro, seja do Aldo Rebelo, que num programa de rádio essa semana disse que vai ser candidato também, ou de um outro qualquer, nós precisamos de propostas. É isso que eu gostaria de ouvir dos candidatos, Rose. Você sabe que nessa semana o Instituto Quest, né, soltou uma pesquisa já prevendo uma possível candidatura aí, colocou alguns nomes. E o que nós tivemos, Edson, foi o seguinte: o ex-presidente Lula ranqueando, né, com mais de 40%, o Bolsonaro em terceiro lugar com 20 e poucos %. E em segundo lugar nessa corrida foram os eleitores que disseram que não tinham candidatos, que é aquilo que nós estamos chamando do eleitor nem Bolsonaro, nem Lula. Então, Edson, eu acho que está bem aberto ainda, assim, no sentido dessa terceira via, e agora o que nós precisamos é ter, de fato, uma definição e um afunilamento nesses monte de nomes que nós temos aí de candidatos à presidência nesse partido que quer assumir, inclusive, e que querem cooptar esse eleitor que nós estamos chamando nem. E, Edson, nós temos que ir embora, porque está acabando mesmo o nosso programa. Que pena. Eu quero agradecer, né, você que esteve conosco, ouvindo, né, e nos assistindo, falando de temas que são importantes. Políticas, geralmente, é uma questão árida, mas eu acho que todo brasileiro precisa se envolver com ela, porque, afinal de contas, é ela que define o nosso presente e o nosso futuro. Quero agradecer você, desejar um excelente domingo para você, com um almoço aí com macarronada, né, com frango assado. Para você também, Edson. Bom domingo para você, Edson. Bom domingo para você, para todos os nossos telespectadores. E para você também, bom domingo e até a semana que vem. Um abraço. Beijo para você. Até a semana que vem.